policial do programa e depois, quando chegou o canal e tudo mais, esbarra na vida desse policial aqui, que é o Rodrigo Fukuoka. Deixa eu apresentar para vocês aqui. Vamos colocar a câmera no Rodrigo Fukuoka. Rodrigo Fukuoka, ele é um policial que dispensa apresentações, mas eu vou apresentá-lo novamente. O Rodrigo Fukuoka já foi chefe do GOI, do Garra, do Antibombas. Ele é um policial operacional com muita história. Para vocês terem uma ideia, nós aqui, eu particularmente, já gravei mais de 50 operações com o Fukuoka. E quando eu comecei, né, com a ideia que a gente queria trazer o programa de realidade policial para o Brasil, era uma coisa que não existia, né? Eu converso muito com o delegado Nico, que era o delegado do Fukuoka no Garra, e o delegado fala, tá tudo certo, Carla, tá tudo certo, mas tem que falar com o Fukuoka. O Fukuoka era o chefe, né, dos investigadores, ele que comandava todas as operações do Garra naquela época. Ele olhou para minha cara e falou assim, mas o que essa mulher quer aqui com a gente, né? E aí eu expliquei para ele, falei, não, a gente quer gravar as operações, né, explicar para as pessoas qual é o trabalho da polícia. Ele falou, mas é só isso? Eu falei, sim, a gente quer explicar como é que vocês trabalham, como é que as operações chegam, como é que as operações elas são desencadeadas. Aí ele ficou olhando para mim e falou, mas você tem certeza que você quer fazer isso? Eu falei, absoluta. E dali, no começo, ele me deu ele foi difícil comigo, ele foi ali, ó, osso duro de roer. Mas nos tornamos grandes amigos. Eu mostrei para ele o quanto o trabalho deles era importante para a sociedade, né? E o quanto o trabalho deles era importante dentro daquela estrutura toda, porque a própria polícia, muitas vezes, ela não trabalha a questão, né, da autoestima dos seus policiais, porque nós não vivemos sem o trabalho da polícia, né? Eles vão aonde ninguém mais quer ir. E esse é um dos casos que a gente vai falar hoje. É um caso de um brasileiro que foi capturado, né, recém-capturado, que é o Danilo de Souza Cavalcante, nos Estados Unidos. A gente vai falar da polícia americana também, o Fukuoka conhece muito, fez treinamento nos Estados Unidos, conhece vários policiais americanos, então a gente vai fazer aí até um comparativo, né, das operações que são feitas lá e aqui. Mas antes de mais nada, eu quero dizer para você que nós estamos ao vivo no YouTube, na Twitch. E Fukuoka, seja bem-vindo, e que esse seja o primeiro de muitos programas que ele vai voltar a fazer aqui com a gente. O Fukuoka andou um tempo afastado, até porque ele se acidentou, mas agora ele está firme e forte, não é isso, Fukuoka? Boa tarde, cara, boa tarde. Bom, primeiro eu quero agradecer a honra de estar aqui mais uma vez, e complementando aí a tua explanação, né, porque o projeto da Carla, né, boa tarde, Léo, o projeto da Carla, quando ela veio, ela falou assim, olha, nós só vamos falar bem da polícia. Para quem mora no Brasil, né, isso é uma coisa que eu achava impossível na época, alguém falar bem da polícia, né, porque isso até hoje é embora tenha melhorado um pouco, acho que até por muita influência do trabalho de vocês aqui, da Media Land, da Carla, que já se vão aí, acho que 15 anos de convivência, né, de boa convivência. Mas no Brasil, infelizmente, não é comum, né? Aqui a cultura, ela é muito crítica com a polícia, né? Até outro dia estava num podcast, eu até falei isso e gerou até uma certa, né, uma não conformidade de alguns, né, de que o crime é combatido com muito menos força do que os erros da polícia, do que os maus policiais. Obviamente que os maus policiais e os erros nossos têm que ser combatidos e têm que ser acertados, mas tem que haver uma proporcionalidade do combate do crime e da polícia, ele tem que ter no mínimo a mesma proporção, senão... Sim, como o Fukuoka estava dizendo aqui, né, não é falar bem da polícia, né, mas é mostrar o bom trabalho da polícia, sim, né, porque quando você mostra o bom trabalho da polícia, você está mostrando algo que é positivo, e a gente precisa, né, ter em mente que em todas as áreas nós temos bons e maus profissionais. Então, não é justo dizer o seguinte, só na polícia tem maus profissionais. Lógico, lá tem maus profissionais. Nós sabemos que temos maus policiais. É uma realidade. Mas da mesma forma que nós encontramos maus médicos, né, maus jornalistas. Que não falam mal, né? Maus engenheiros. Na mídia você não ouve falar mal dessas pessoas. Exatamente. Não, mas sabe o que é interessante? Quando a gente fez a primeira temporada do Investigação Criminal, já aí o documentário, né, o programa documental,
dos 10 primeiros episódios, 7 envolviam médicos. Olha só, médicos homicidas. Então, você diz, eles são médicos ou são criminosos? Então, quando a gente começa também, né, a mostrar todos esses outros lados, isso é muito importante. E eu digo, um policial, um engenheiro, um jornalista, um advogado, quando ele comete um crime, ele é um criminoso, da mesma forma. Então, assim, mas a ideia era poder mostrar o bom trabalho que a maioria das pessoas não conhecia Fukuoka naquela época, e ninguém divulga também. E assim, e o próprio policial não conhecia o trabalho que ele fazia muitas vezes, porque como ele não se via, e quando ele passou a se, né, a se enxergar, e ele passou a entender, inclusive, a importância do trabalho que ele efetivamente fazia, eu sei que a gente mudou ali muitas coisas, né? Eu tenho muita satisfação. Nós já produzimos mais de 400 episódios, gente, do Operação Policial, com as polícias do Brasil inteiro. Né, assim, e eu posso dizer aqui tranquilamente que foram operações muito bem sucedidas, né, operações muito importantes, e não é fácil o trabalho que a polícia precisa fazer, né, porque em primeiro lugar ela precisa cuidar da população no sentido de deixar a população segura, né. Quando qualquer coisa acontece na sua vida, a gente vai pegar o telefone, aqui no Brasil você automaticamente vai ligar para o 190, que é o número que você conhece, você vai cair ali no Copom da Polícia Militar, e a Polícia Militar vai ser acionada, vai ser levada, dependendo do tipo de crime, de caso, os grupos operacionais da Polícia Civil são acionados, como era no caso do Garra, rouba-banco, enfim, cativeiro de sequestro, quantas coisas, né, a gente já não trabalhou junto, crimes na Cracolândia, com tráfico de drogas, policiais infiltrados, é tão importante, gente, o maior roubo do mundo que nunca aconteceu foi parado por uma equipe do DEIC, da Rouba Bancos aqui em São Paulo, um roubo que ia ser um roubo de R$1 bilhão. E todos os policiais falam para a gente, se aqueles, né, criminosos tivessem conseguido chegar e colocar a mão no dinheiro, gente, próximo, né? ia ser um derramamento de sangue, porque eles iam segurar naquele dinheiro e ninguém ia impedir eles de escaparem. É que eles conseguiram parar tudo assim, tipo, vamos dizer assim, horas antes deles conseguirem começar a retirar o dinheiro. Então, é isso que eu digo que, assim, a gente tem que agradecer muito a nossa polícia. E o que aconteceu? Nos Estados Unidos, um brasileiro que cometeu um crime bárbaro, né? Ele simplesmente mata a sua ex-companheira com 38 facadas. Gente, e cometer crime nos Estados Unidos, se você acha que é ruim cometer crime no Brasil, você não sabe o que é cometer crime nos Estados Unidos. Quando as pessoas acham que a polícia brasileira às vezes é truculenta, vocês não sabem o que é a polícia americana. O Fukuoka vai explicar pra gente, e eu posso dizer, eu morei lá muitos anos também, e eu vi várias ações, né? Para começo de conversa, você começou a não querer respeitar uma ordem, né? Que o policial está te dando, ele já aciona um taser, não é isso? Você começou a ficar mais, né, tipo, enfim, estranho, porque o policial ele não vai se colocar em risco ali em nenhum momento. Tá certo, tá errado? Não sei, vamos avaliar aqui com o nosso querido amigo Fukuoka. Mas, Fukuoka, o que acontece? Esse brasileiro, o Danilo Cavalcante, olha que coisa triste, né? Essa moça, gente, que é a Débora Evangelista Brandão, estava morando nos Estados Unidos com a sua irmã e elas tinham ali uma empresa, né, que fornecia serviços na área de limpeza. Ela trabalhava com a sua irmã, ela tem mais uma irmã que mora aqui no Brasil, elas são do Maranhão. Essas irmãs são muito ligadas. Enfim, a Débora, inclusive, deixou 2 filhos pequenos, menores, e ela se relacionou com esse rapaz que já havia cometido crimes no Brasil, Fukuoka, né, ali no estado de Tocantins, numa briga, né? Ele também mata uma pessoa, mas briga, inclusive, não foi? Numa briga? E aí o que acontece? Ele consegue fugir para Brasília e de Brasília ele consegue ir para os Estados Unidos. Lá ele conhece essa moça, eles namoram, mas chegou um momento que a moça não quer mais. E o que ele faz? Ele resolve matar a moça a facadas.
a facadas. O crime é cometido em solo americano, apesar de estarmos falando de 2 brasileiros, e vale a pena lembrar que essa moça, a Débora, estava em situação regular nos Estados Unidos, ela não era uma imigrante legal. Já ele, imigrante legal, que já é um outro problema também. Ele mata, ele é preso, gente, ele é condenado, né, à prisão perpétua nos Estados Unidos, né, porque o estado da Pensilvânia tem essa previsão da prisão perpétua, coisa que nós aqui no Brasil também não temos. E no dia 31 de agosto de 2023, ele é preso. Ele é levado para o presídio. E o que acontece, Fukuoka? Esse homem foge, ele parecia o Homem-Aranha, ele começa a escalar as paredes e foge. É inacreditável. As cenas, o Léo daqui a pouquinho vai chamar, assim, é bizarríssimo. Como é que como é que a gente tinha aquele ponto cego dentro daquela penitenciária, e as penitenciárias dos Estados Unidos também, independente se é uma penitenciária de segurança máxima ou não, elas são muito vigiadas, né? Elas são muito preparadas para que esse tipo de coisa não aconteça. Porque o que todo preso quer fazer, gente, é fugir, não é isso, Fukuoka? Sim. A grande diferença de lá e daqui é que o número de fugas lá, tanto que a fuga dele virou uma notícia midiática enorme, né? E daqui é que, hoje em dia, o nosso sistema prisional melhorou muito, mas quando os presos ficavam sob a nossa custódia na polícia, principalmente nos distritos policiais, nós tínhamos fugas diárias, né? Como você acompanhou várias lá na Polícia Civil, infelizmente eram diárias fugas, né? E fugiam de 1 até 100 presos de uma vez só. Isso melhorou muito agora que as nossas cadeias estão no sistema penitenciário, mas você vê que a diferença, né? Os policiais até o apresentam como um troféu. Isso aqui no Brasil, para nós, é normal, essa captura de presos, né? Lá por causa dessa inusitada fuga, virou uma manchete nacional, né? E aí, né, Fukuoka, a gente sabe que vocês já, assim, quantas vezes, né, os grupos operacionais da Polícia Civil já tiveram que ser acionados porque nós tivemos rebeliões em presídios, não é verdade? Sim. Rebeliões com fuga, isso não é tão incomum aqui no nosso país. Melhorou muito, como eu te disse, né? As fugas, elas muitas vezes frustradas, ou mesmo que conseguiam êxito, elas acabavam virando rebeliões. Nos anos 90, nós atendimos até 7 insurgências nas cadeias paulistas, né, de São Paulo, por dia. Chegamos a atender 7 num dia. E os grupos táticos, naturalmente, quando tem esse tipo de ocorrência, nós somos acionados em virtude do número de pessoas à disposição, número de viaturas, equipamentos, né? São ações táticas, né, que são usadas para procura, para contenção, para cercar, para capturar. A necessidade de um conhecimento tático, que os grupos operacionais são formados para isso, né? Agora, quando a gente pensa, né, vamos pensar aqui na nossa realidade brasileira e na realidade americana. Eu não tenho a menor dúvida que o policial aqui, o brasileiro, ele é tão capaz, ou até melhor do que um policial americano. A questão não é essa, mas a questão é, nós temos toda essa tecnologia que eles têm, nós temos todos esses equipamentos, porque assim, o que a gente viu nesses dias, né, e até vale a pena a gente fazer talvez uma comparação com o que aconteceu com o Lázaro, né, porque o Lázaro também mobilizou mais de 300 policiais, né, porque ele também fugiu, ficou muitos dias, né, no meio de uma mata, ele assombrou ali, né, as pessoas que moravam naquela região, fez alguns reféns. Nós temos o equipamento necessário, nós temos tecnologia, porque assim, o que a gente viu nos Estados Unidos era uma coisa fantástica, né? É um assunto um pouco complicado, né, Carla? Mas não, a resposta tacitamente é não. Os recursos que eles têm, você vê, o Lázaro, por que ele ficou mais tempo foragido? Porque o Lázaro ele era nascido e criado ali onde ele estava. Ele conhecia todos os sistemas de fuga, ele conhecia todos os caminhos, ele conhecia todos os esconderijos possíveis. O Danilo não, ele não é nem nativo dali, né?
ele viveu aqui no Brasil até 30 anos, acho, 30 e poucos anos, quando ele conseguiu ir para Brasília, né, para fugir. Isso é uma outra coisa que o Brasil precisa melhorar, porque entre ele ser condenado e ele ser evadido para os Estados Unidos, passaram-se, acho que Foi em 2017, 90 dias, acho 30 dias, não lembro disso. Agora me deu um banho. O mandato dele não constava, porque tem um sistema estadual e um sistema nacional que está sendo construído, né? Então isso precisa ser construído com mais rapidez, senão vão haver outras fugas. Essa questão, né, ainda é muito, eu vou dizer o seguinte, a palavra correta é chocante. Os estados não estarem conectados, né? Hoje existe um sistema, mas ainda não está completo, né? Então, mas olha só, olha o que acontece. Aí, quantos crimes que a gente vê aqui no Brasil, que a pessoa comete um crime num estado, foge para o outro, né? Agora mesmo aqui, né, a doutora Kelly estava contando para a gente aqui no ABC, um homem matou também a sua companheira, e ele vai para o Rio de Janeiro. É todo um trabalho, né, de a polícia ter que monitorar, achar. Então, assim, esses sistemas automaticamente devia ser uma coisa muito rápida, né? Você soltar um alerta, porque eu sei que nos Estados Unidos existe, né, um alerta nacional. Lá quando o Danilo fugiu, né? Esse alerta foi emitido, não é isso? Principalmente depois do ataque das Torres Gêmeas, né? A gente que acompanha o trabalho dos americanos, hoje o sistema deles é completíssimo, tanto que se você ficar devendo uma multa de trânsito nos Estados Unidos, a turismo, na próxima vez você vai ser interpelado por isso na própria imigração. Quanto mais você tiver um mandado, um DUI, né, que é um problema de trânsito onde a pessoa inflige algumas vezes mais graves, né, isso são coisas, porque a diferença, seria leigo aqui se eu não falasse que é catastrófica, né? Nossas condições de trabalho para o policial americano, de todos os meios, né, tanto salário, quanto equipamento, treinamento, suprimentos, né, até na parte tecnológica, que hoje é uma necessidade premente para todo mundo, né? Tecnologicamente, o policial tem acesso a ferramentas lá que são inimagináveis para nós aqui, né, na nossa polícia, né? Então, é o que você falou, né? Não dá para se pensar e se fazer uma comparação. É um negócio completamente desproporcional. Infelizmente, né? Mas o que a gente combate isso porque nós temos os melhores policiais do mundo, porque você ser policial nessas condições e ainda conseguir fazer um trabalho que não seja completo, mas que seja reconhecido, porque nós reconhecidamente aqui em São Paulo somos policiais de um gabarito muito grande, e você vê, se você puxar na sua memória, não tem um crime, principalmente os midiáticos, né? Lógico que o crime midiático ele tem uma apelação maior, mas você não vê um crime que você viu grande, conhecido, que chega na mídia ou que tem uma certa importância que não tenha sido resolvido. Todos eles, se você puxar na sua memória, você vai ver que todos os crimes eles são resolvidos em São Paulo. Aí a gente cai naquela máxima, né? Não existe crime perfeito. Existe crime mal investigado, correto? Eu acho que existe polícia sem condições e polícia com condições. Obviamente que o resultado muda muito, né? Sim, e aí, Léo, eu sei que o Léo quer chamar aí o mapa para a gente explicar para as pessoas, porque, gente, a gente vai falar aqui de dois momentos, um em 2017 e outro em 2021, Brasil e depois Estados Unidos, e assim, ele é um criminoso ruim, perverso, mas a gente não pode menosprezar a inteligência desse rapaz, porque ele foi dando olé aqui no Brasil até chegar nos Estados Unidos, ele conseguiu chegar nos Estados Unidos, olha o que ele faz, ele engana, né, aquela moça, aquelas pessoas, e assim, ele tem desejo, né, de matar, né, ele é um homicida, né, ele realmente precisa ser estudado aí pela psicologia, psiquiatria forense. E olha o que ele faz, ele dá um olé nos policiais, né, do sistema penal americano, e o trabalho que ele dá para ser recapturado, né? E outra coisa, Carla, que a gente pode perceber aqui, boa tarde, Fukuoka, boa tarde, Carla, o que a gente pode perceber aqui é essa escalada criminosa desse rapaz, o Danilo. Então ele já comete pequenos delitos desde a sua pré-adolescência, já foi considerado um menor infrator por ter praticado delitos correlacionados a atos de tentativa de homicídio, já foi
internado, né, não é preso porque ele era menor de idade, foi internado, já fugiu dessa clínica de internação escalando muros, pratica outros delitos durante a sua adolescência, e aí sim ele pula para o homicídio. Então a gente percebe, né, que há essa escalada criminosa durante a sua vida, até chegar em práticas de homicídio contra a sua própria mulher, né, ex-mulher no caso, porque ele não aceitou o término do relacionamento e acaba matando a facadas, exatamente. Então a gente percebe que vem de muito tempo já essa vida criminosa do Danilo. E como a gente falou dos mapas aqui, vamos começar traçando essa linha do tempo, né? Então vamos começar pelo mapa que fala do Brasil, dos crimes cometidos aqui no Brasil, que é o mapa 2, por favor. Vamos pedir para a produção, ela vai soltar aí. Léo. Então temos aí o mapa do Brasil, a gente viaja ali até Tocantins, certo? E em Figueirópolis acontece o crime, certo? Isso. Então nós temos aí o Figueirópolis, é o local onde Walter Júnior Moreira dos Reis foi assassinado em 2017. Ao que tudo indica, pelas informações que nós temos, o Danilo ele mata o Walter Júnior Moreira com 6 tiros e não houve, na verdade, nenhuma discussão. Há informações de que teria uma dívida do Danilo para ele. Exatamente. Um carro, uma dívida do Danilo com o Walter por conta de um conserto de carro, certo? E ele acaba assassinando esse rapaz, e aí é nesse contexto que ele consegue pegar essa brecha de não estar sendo considerado foragido no país, e sim só em Tocantins. Então ele consegue ir para Brasília nesse pequeno espaço de tempo e consegue fugir de Brasília para os Estados Unidos. Então é finalzinho de 2017, começo de 2018 que acontece essa fuga para os Estados Unidos. E aí a gente tem o mapa 2, por favor, para a gente mostrar, o mapa 1, desculpa, que é o crime nos Estados Unidos, certo? Então aí a gente tem Pensilvânia, temos o condado de Chester, nos Estados Unidos, onde tudo acontece, né? Inclusive, a Carla vai até trazer mais detalhes para a gente do porquê ele tenta fugir para o Canadá. E a gente tem ali Schuylkill Township, que é a casa de Débora Brandão, local onde a vítima foi assassinada com 38 facadas. E olha só a distância, né? Percebe a distância que nós temos ali até Chester County Prison, que é o presídio onde Danilo Cavalcante estava detido e fugiu. Então esse é o primeiro presídio, certo? E aí nós temos a região de mata, em South Coventry Township, que é a área de floresta, onde Danilo foi capturado no dia 13 de setembro. Né? Essa região, inclusive, a gente tem alguns detalhes muito parecidos com o que o Lázaro relatou para a gente aqui no Brasil. O próprio Danilo relata várias vezes que os policiais passaram muito perto de pisoteá-lo. Ou seja, ele se escondia em galhos de árvore, em toras de madeira, no meio da vegetação, e os policiais passavam muito próximo dele quando já estavam cercando esse terreno. O que só comprova que ele não tem nada de bobo, esse rapaz. Mas aí, vamos fazer uma pergunta aqui que eu acho que é bem importante para o Fukuoka. Quando isso acontece, né, e isso nos Estados Unidos, é chocante, né, Fukuoka? Porque para eles, um fugitivo do sistema prisional, inclusive, muito raro, né? Além de ser raro, sabe, mexe com uma questão que é muito delicada ali, né? Porque vira uma piada, né? Como é que, né, os presídios nos Estados Unidos, que são considerados tão seguros... O investimento é muito alto. Né? E aí, como é que é feito isso? Como é que é a estratégia para recapturar esse rapaz? Naquele primeiro momento, porque ele deve ser muito parecido com o Brasil, inclusive, já se pensa nessa quantidade de policiais, porque foram muitos policiais para chegar nele. Eu acho que isso aí está diretamente ligado à mídia, né, cara? Não tem jeito, né? Politicamente, né, a nossa polícia ela sofre interferência, sofre pressões. A mídia é uma pressão muito forte. Tudo que vai para a mídia ela tem um apelo muito maior. Mas a grande característica que você vê é que por que o Lázaro fugiu e teve êxito, tanto êxito? E por que o Danilo fugiu e teve tanto êxito? Os dois são mateiros. Os dois viveram em áreas de mata. O Tocantins é um estado nosso, lógico, hoje muito mais avançado, com muita área urbana, mas é eminentemente uma área rural. Ele deve, se a gente analisar... tem muitas fazendas. Se a gente analisar a vida do Danilo, com certeza, ele viveu em fazenda, viveu em lugares onde tem mata. O Lázaro era mateiro, declaradamente um cara de mato. Então, essa característica dos dois é o que une principalmente os dois. Eles são de área de mata. Eles conhecem o mato. O mato para nós, se fôssemos nós que somos urbanos,
né? Nós nunca conseguiríamos fazer o que eles fizeram, se fosse um outro cenário, né? Se não fossem eles, a gente não conseguiria. Mas, por exemplo, como é que você vai pensar nessa equipe, né? Porque que policiais são esses? São policiais mais especializados nesse tipo de operação que envolve floresta, mata? Porque é diferente, não é? De um crime urbano para um crime mais rural. É um outro tipo. A gente vê aqui, inclusive, quando tem pessoas que desaparecem, né? Você precisa de um outro treinamento policial para poder chegar naquelas pessoas, inclusive para poder resgatar, salvar, porque tem muitas pessoas que se perdem, né? Elas acham, não, eu estou caminhando em linha reta. Vários policiais já explicaram para a gente que você não caminha em linha reta, você começa a caminhar em círculos, porque a nossa passada, ela vai, né, tendo um desvio, e quando você acha que está indo reto, você, na verdade, está andando em círculos e você começa a se perder. Eu acho que, da mesma forma que... Por que o Lázaro foi capturado em 20 dias? Porque, da mesma forma que o Lázaro era um cara do mato, lá os policiais também o são, né? Lá não tem, porque eu saiba, são poucos lugares que tem polícia especializada em mata. Nós temos aqui o COI, da Polícia Militar de São Paulo, que é extremamente competente, extremamente bem preparado para esse tipo de atuação. Lá eu acredito que não, até porque da mesma forma que o Lázaro e da mesma forma que o Danilo eram pessoas que vêm provavelmente de área de mata, os policiais também o são. Nos Estados Unidos, por isso que eu acho que a diferença de tempo de captura não foi muito grande, não foi tão grande para capturar no Brasil. Lá eles têm embora lá seja muito... essas cidades pequenas, elas sejam em área de mata, é uma mata diferente, não é uma mata que eles conseguiriam talvez se homenagear com tanta qualidade como, né, como foi aqui. Mas aqui no Brasil nós não temos assim tantas unidades especializadas. Adorei, eu preciso explicar aqui para as pessoas, o Fukuoka usou uma palavra que poucas pessoas devem conhecer, homiziar. Você sabe o que é homiziar, Léo? Acho que esconder. Esconder, muito bem. Mas eu contei para o Léo, por isso que ele sabe o que é homiziar. Porque exatamente, ele até é num jargão jurídico, né? Homiziar é esconder, então por isso que ele estava escondido, né? A polícia sempre fala, não, tá homiziado. Eu lembro que a primeira vez que eu vi isso, eu falei assim, ele tá o quê, gente? O que esse policial tá falando? Ele tá homiziado. Faz parte do nosso vocabulário. Né? Do vocabulário da polícia, que ele estava homiziado. Mas, deixa eu pegar um gancho rapidinho, que a gente falou um pouco dessa vida pregressa dele, de que ele já era um rapaz mateiro, que já conhecia. Na infância, ele morava com os irmãos e com os pais em Paraíso, que fica a 60 quilômetros de Tocantins. Então a gente já percebe ali que ele já começa a ir mais para essa zona rural. E já adulto, ele morava numa região que se chama Fazenda Mula Preta, em Tocantins, e chegou a trabalhar como lavrador na época que tinha 28 anos. Então a gente já percebe que é um rapaz que trabalha na zona rural, que mora próximo a essas regiões de mata, e obviamente, por conta desse contato, quando ele vai para uma outra mata, mesmo que seja uma região diferente, ele já conhece um pouco da vegetação. Ele pode não conhecer o local, mas já conhece da vegetação, né, Fukuoka? Esse é o sucesso desses caras ficarem tanto tempo assim fugidos, com esse número de policiais, né? Que nem aqui quando havia fugas, quando eu chefiava o grupo de operações especiais, essas fugas em distritos que eram comuns, era rapidamente a gente pegava todo mundo, dificilmente fugia preso que ficava realmente foragido, a não ser aquelas fugas que tinha uma comunicação, o cara sabia e já tinha pessoas para resgatá-lo, vamos dizer assim. Infelizmente, o bandido está preso ali, ele tem 24 horas por dia para planejar as peripécias mais malucas possíveis, né? Se organizam, né? E Fukuoka, quando a gente pensa, né, no perfil desse fugitivo, desse criminoso, né? Ele é um assassino, né? Ele já cometeu 2 homicídios. E eu acho que se ele não fosse parado, ele já pegou gosto. Eu acho que ele daqui, com mais outro, ele seria um serial killer, né? Porque ele está na toada de matar. Porque para ele é o seguinte: não faz o que eu quero, eu mato. Exato. Então tem uma discussão, vou matar. A mulher não ficar comigo, vou matar. O negócio dele é matar. Ele é ruim. Como é que a polícia explica para as pessoas como é que a polícia encara um criminoso como esse? A polícia tem medo desse tipo de gente, assim? Porque, assim, a gente às vezes acha que a polícia eles são robôs, e não é uma verdade, né? São pessoas perigosas, porque, nitidamente, para ele, na cabeça dele, o que eu sinto é que ele não tem nada a perder. Mais uma vez, analogicamente falando, a diferença é
muito grande, né? Aí já não é um problema policial, é um problema jurídico, né? Um problema de lei. Aqui você pode ver que os serial killers daqui, né? O serial killer lá, ele faz vários casos até ser preso. Aí nunca mais você ouve o cara, ele vai lá ficar o resto da vida ou vai pra morte. Uhum. Aqui não, aqui o cara mata vários, vai preso, aí é solto, mata vários, é preso, solta muito. Então, o cara coleciona vários homicídios durante a vida, em épocas diferentes. Lá não. Lá a lei, porque você vê, o Lázaro já está condenado à prisão perpétua. Aqui não teria isso. Aqui o máximo são 30 anos. O cara pode ser condenado a 1 milhão de anos de prisão. Ele vai Agora passou para 40, né? Agora teve a mudança da lei, mas você vê que, só que aí os benefícios, eles diminuem essa pena. Não tem 30 anos cravados, não existe. Né? Então, uma diferença grande é essa, né? Lá a lei é diferente. Eu vou falar que é melhor, que é pior, porque nem cabe a mim. Não digo só em relação à lei, né? Mas, por exemplo, como é que é para a polícia lidar com esse tipo de criminoso? Porque ele é um criminoso que nitidamente, né? Ele é ruim, ele não é uma pessoa assim. Não foi um crime, vamos dizer. De emoção, né? Exatamente. Nitidamente, ele quis praticar, né, aquele crime, né? Tem assim, a gente vê na assinatura desse homem que tem ruindade. Né? Como é que é para a polícia quando ela lida com esse tipo de criminoso? É que o nosso lidar com essas pessoas aqui no Brasil é muito mais comum, né? Você viu lá, o Lázaro virou, o Danilo virou como o Lázaro virou midiático, mas o número de assassinos que existem nos Estados Unidos soltos é menor do que no Brasil, né? Com certeza. Porque até por causa desse vai e vem de cadeia, desses benefícios, né? Saídinhas disso aqui, saída daquilo, né? Saída de todas as espécies, né, de final de ano, dia dos pais, dia das crianças, isso, infelizmente, é uma porta aberta, né? Tem uma estatística que hoje agora não vou te falar, que muitos desses que saem saídias são homicidas, são assassinos igual a eles, e volta para a rua. Ou ele tem o benefício da saída e não volta mais. O número de pessoas que não regressam dessas saídas é absurdo. Você colocava ladrão na rua, vagabundo no nosso jargão, colocava vagabundo na rua, para matar mais. E me conta uma coisa, porque, assim, eu posso dizer aqui do nosso lado, né? Mas para a polícia deve ser muito frustrante, porque exatamente a gente vai ter agora uma época aí de saidinhas, né? Então, principalmente porque a gente está caminhando agora para o final do ano. E é o que o Fukuoka falou, a pessoa sai, mas ela não volta. Quer dizer, muitos não voltam, né? Porque é uma maneira... Assim, gente, olha ali o Danilo, ninguém quer estar preso. Ninguém. A gente está falando da restrição de liberdade. Qualquer penitenciária, por melhor que ela seja, em qualquer lugar do mundo, é horrível. Você está lá sendo vigiado, você não pode fazer aquilo que você gostaria de fazer, você perde o contato, né? Enfim, com o mundo, você vive lá, ali junto com aqueles seus novos pares, né, com aquela sociedade prisional. Então, você está dando uma oportunidade, assim, da pessoa ir e não voltar. Como é que você, né, além de policial como sociedade, como você enxerga isso? Assim, eu sou contra, eu acho um absurdo essa questão da saidinha. É o seguinte, filho, você tem que cumprir a sua pena. Ali você cometeu um crime bárbaro. E eu não estou falando de uma pessoa, gente, que roubou um pacote de biscoito, entendeu? Uma mãe desesperada que precisou pegar uma lata de leite, que você nitidamente está vendo que a pessoa está morrendo de fome. A gente está falando de assassinos, né? De pessoas ruins. Como é que essas pessoas têm direito à saidinha? Todo mundo se adapta ao seu meio, né, Carla? Para nós prendemos, soltando, fugindo, tem que pegar de novo. Para nós não cabe muito ficar, sabe, lamentando ou questionando. Não, mas você como cidadão. É absurdo. Esquece, né? Que você é policial agora, fala que você é cidadão. Mas como qualquer prisma que você olhe, é inaceitável, mas é assim. Né? Hoje você prende, quando eu estava na seccional norte como chefe dos investigadores do serviço do setor de investigação geral de toda a Zona Norte, nós tínhamos um lugar lá que nós prendíamos todo dia. Né? E um dia nós prendemos uma mulher traficando, nós fizemos um flagrante, ficamos
acho que 10 horas, prendemos várias pessoas, né? E nós encaminhamos ela para o sistema de judiciário, no outro dia ela ia participar da audiência de custódia. No outro dia, eu não sei por que motivo, a gente acabou voltando no mesmo lugar, por alguma demanda que ficou. Chego lá, prendemos quem traficando? No finalzinho da tarde, a mesma mulher que nós tínhamos prendido no dia anterior. Isso é comum. Hoje, a audiência de custódia, eu não sei, não cabe a mim analisar se está certo, se está errado, mas, na minha opinião, de policial, é um negócio completamente, para mim, fora da realidade. Não, a gente conversa aqui com vários psicólogos, inclusive psicólogos forenses, psiquiatras, e eles contam pra gente que os reincidentes, o número de reincidência é muito alto, né? É porque não tem punição, né? Aí o que acontece? A pessoa vai, ela, enfim, ela comete esses crimes horrorosos, bárbaros, aqui no nosso país, nós não temos a prisão perpétua, como existe nos Estados Unidos, como existe, inclusive, no Canadá também. Pena de morte. Pena de morte. E aí a pessoa volta. E aí o que acontece? Ela vai voltar a viver em sociedade. E, assim, o que vai acontecer? Essa pessoa que tem esse desejo, ele vai reincidir, ele vai fazer de novo. E aí fica lá a polícia de novo correndo atrás, é o que o Fukuoka falou, né? Ele vai fazendo o crime serial dele ao longo das entradas e saídas prisionais. O que eu acho, eu particularmente, como né, pessoa que vive, né, nessa sociedade brasileira, eu acho isso um escárnio. O mínimo é que a pessoa cumpra a sua pena integralmente, porque o crime que ela cometeu não é um crime qualquer. Esse homem tirou a vida de um outro homem no Brasil, tirou a vida de uma mulher que deixa 2 filhos menores e pequenos. Já tentou matar outra mulher quando era menor? Gente, ainda faz essa... ele é uma pessoa ruim. E as pessoas estão perguntando, ele vai ser extraditado para o Brasil? Ele não vai ser extraditado para o Brasil? A gente vai mostrar um vídeo para vocês mais para frente aí do professor Pardal, né, que é o nosso especialista em direito penal, e ele vai falar sobre essa questão. O Brasil não tem prisão perpétua, gente. Então, ele acredita que é muito difícil que ele seja extraditado para o Brasil. Torcer para não ser. Ele vai... O que ele me disse, né, eu estava conversando com ele até antes, ele falou, olha, o advogado dele no Brasil possivelmente vai pedir para que ele venha para o Brasil, porque aqui nós não temos prisão perpétua, então ele vai ter mais chances, inclusive, de fazer, né, uma transação penal, alguma coisa. Essa questão nos Estados Unidos, e agora que ele fugiu ainda de uma penitenciária americana, que fez, né, criou essa situação, vamos dizer, um tanto quanto amarga, né, para o sistema prisional americano, isso ficou, enfim, isso foi repassado, né, para todos os jornais no mundo inteiro, né, os americanos não gostam de ser feitos de palhaços, né, então isso ficou muito ruim, ele está numa penitenciária agora de segurança máxima, não é isso, Léo? Exatamente. Ele estava numa penitenciária comum, vamos dizer assim, e até um questionamento que eu fico fazendo, porque quando você vê o vídeo, a gente vai passar o vídeo aqui, quando a gente vê o vídeo dele escalando a parede e fugindo, querendo ou não, uma ação fácil. E aí eu fico questionando, uma vez que a polícia americana tem uma ação letal muito maior do que a nossa polícia brasileira, como que ele fugiu com tanta facilidade, sendo que ele foi condenado à prisão perpétua pelo homicídio contra uma mulher? Então fica esse questionamento, porque os próprios policiais dizem que ele escalou a parede, andou pelo telhado da penitenciária, pulou o muro, um muro de madeira, e junto com um arame farpado, ele foi conseguindo abrir espaço em algumas coisas que a gente não tem esses detalhes muito, muito bem ditos. Claros para conseguir fugir. Mas peraí, então se a gente está falando de um rapaz que foi condenado à prisão perpétua pelo homicídio contra uma mulher, ele foge de uma penitenciária, nesse sentido não tem força letal da polícia? No momento da sua fuga, olha, aqui a gente tem o vídeo, então olha só. Olha ele fugindo, gente. Olha ele fugindo, então a gente percebe que é uma coisa facilitada. Olha ali, gente, é o Homem-Aranha. Olha o que ele faz. Olha, né, a facilidade que ele vai escalar essa parede. Exato. E aí, Carla, a gente não tem, em cima de pra onde ele foge, não tem uma tela de proteção, né? Há buracos, então qualquer outro fugitivo, qualquer outro preso poderia fugir da mesma forma que ele. Então fica, né? Fica gente, esses questionamentos. Assim, de novo, nós não podemos menosprezar as habilidades dele. Exatamente. Desse criminoso, porque sempre que a gente menospreza, né, a gente erra. Então,
Olha o que ele está fazendo, olha como é que ele escala isso, a facilidade. Isso remete àquele caso do Fernando Dutra, né, que sequestrou a família do Silvio Santos, a filha, depois tentou sequestrar o próprio Silvio Santos. Ele mata 2 policiais civis em Barueri, em Alphaville, no hotel, e desce com o dinheiro que ele pegou do resgate e desce vários andares da mesma forma. E outra coisa... Olha, quanta coisa que a gente tem que aprender, né? Olha aí. E outra coisa, Foucault, cara, olha só, vai passar a imagem, olha o tamanho da penitenciária. A gente não tá falando de uma cadeinha, né? Olha o tamanho do sistema penitenciário que ele foge. Olha só. Não, é um conglomerado, Mas né? o que acontece? Eu acho que a diferença aí está onde? Aqui no Brasil, muitas vezes, as fugas ocorrem por falta de condições, né? Lá, nesse caso dele, não foi nenhuma falta, foi um problema de engenharia, de projeto, né? Se talvez fosse, quem projetou isso fosse brasileiro, não teria acontecido, né? Porque você vê que tem recurso, você vê, é uma cadeia muito bem arrumada, né? Olha, exatamente. Você olha aí, né? Isso, Escolas no Brasil não têm essa mesma qualidade de manutenção, de conservação. De estrutura. De estrutura, também, né? Infelizmente, né? As nossas cadeias são, na verdade, são lugares onde a gente entulha pessoas. Isso é um infelizmente, hoje melhorou muito, acho que a gente tem que também criticar, mas saber também, melhorou muito, o sistema prisional nosso é bem melhor do que na minha época, né, quando eu estava nesses grupos operacionais. Obviamente nós estamos muito longe daí, mas melhorou muito. Então, mas é habilidade, né? E o brasileiro, ele tem um pouco, vamos dizer assim, acho até para nossas condições, nós somos mais malandros, né? Do que até o nosso preso é mais malandro que o preso americano também. Não, eu acho que não passou na cabeça, né, de ninguém que eles pudessem escapar dessa forma, né? Porque quando a gente olha até como o Léo muito bem falou, Foucault aqui, ó, a gente olha por cima... O layout, né? O layout, essa parede que ele está escalando, do outro lado, né? Porque você vai ver que ela também... É cercado, é um cercado, você viu? Não, e não é só isso. Olha aqui, você vê que ali ele vidro, sai por aquele buraco e escala esse telhado. Desse outro lado, olha, tá vendo? Do mesmo jeito que tem aqui para a esquerda, tem para a direita. Tem para a direita. Ele poderia fazer do outro lado, era só ele se... porque esses casos estranhos, ele ter conseguido passar pelo resto. Né? Isso, esse é o meu questionamento. Porque ele sai ali do núcleo, mas como que ele passa pelo retorno? Isso tem que ter observação. A gente tá falando de cercado, de arame, de câmera, de um monte de posto policial ali. Como que ele escapa? Você viu que afastaram, né? Alguns olha só. Ó, a gente tem a casinha de policial. Esse cara aqui foi afastado. Foi mandado até embora já. Esse daí, né? Estava aqui. Tá vendo? Não, porque, gente, é um absurdo, né? Eles não contaram com essa, como diz o Foucault, com o jeito, né, vamos dizer, né, o jeitinho brasileiro. O jeitinho brasileiro, contar, porque o americano, ele coloca tudo numa métrica, numa estatística, ele faz um planilhamento, ele é super organizado, então ele vai ter sempre uma solução para todos os problemas, ele cria o problema para achar uma solução, eles pensam dessa forma, está errado? Não, não está. Mas eles não imaginaram que porque como é que você vai ter que lidar com o preso brasileiro, né? Eles assim, acharam, né? O cara, ele tá ali você tem que malandro toda a vida, né? Ele usou da malandragem dele para poder escapar da polícia. Foi isso que aconteceu. Sim, e outra coisa, Carla, quando a gente trouxe o mapa dos Estados Unidos, mostrando onde isso aconteceu... Agora, eu queria saber, ele rodou por aí? Porque olha só a distância do muro daqui para... Então, na verdade... Essa aqui é a parte mais difícil de distância. Na verdade é o seguinte, ele anda por esse telhado central, que está no meio dos dois... Tudo bem, mas ele também tem esse muro aqui. Eu não sei como esse cara fugiu. Exatamente. E além... ele cavou um buraco? Então, provavelmente o que ele faz? Ele anda por esse telhado central e ele já fura essa primeira barragem aqui, né? Então, ele já dá de cara com o policial que está nesse daqui no posto central, certo? Esse cara já foi afastado. Então, só que aí como que ele sai depois, sendo que tem uma outra proteção, você entende? Não, e ninguém deu falta dele, porque ele ficou... Olha, demorou, ele teve que escalar, ele escalou, tudo bem, foi 52 rápido. horas. Aí depois ele correu ali por cima do telhado. Daí ele teve que... Ele se jogou aqui. Mas entre essa estrutura... A gente ainda tem uma outra barreira, vamos dizer assim, que é essa barreira aqui, com essa cerca, que, enfim, deve ser
deve ter eletricidade, arame farpado, ela deve ser bastante Essa aqui é a concertina, alta. né? Concertina é uma defesa extremamente agressiva. Ela machuca muito. Ela corta. Corta muito. E aí o que acontece? Me lembrou, não sei se você se lembra desse caso, Fukuoka, o Ted Bundy, que era um serial killer americano, que, enfim, quando ele estava ali, né, na presença do juiz, ele consegue enrolar o juiz, né? Todo mundo, ele disse que ele precisava fazer uma ligação, era uma época que ele dizia que ele mesmo seria advogado dele, e ele já estava mirando a janela do fórum, e ele começou a calcular na cabeça dele como é que ele escaparia dali. Ele pula a janela do fórum, sai correndo, também demora dias para ser capturado, para ser recapturado. Mas ele fugiu mais de uma vez, o Ted Bundy da penitenciária. Depois, uma outra, na verdade, a primeira ele foge no fórum e a segunda na penitenciária, que ele cava um buraco e foge por cima. Nossa. Era aquele telhado, né, que... Enfim. Tem sempre os vocacionados, né? Cara, é impressionante. O cara pegou e fugiu. O Ted Bundy fugiu da penitenciária. Tanto que, assim, né, o sistema penal tinha raiva do Ted Bundy, né? Tanto que quando ele é condenado à pena de morte, ele rapidamente é executado. Porque a gente sabe também que tem presos que ficam anos ali aguardando. Tem apelações, tem os perdões. Né? Ele não, é tipo assim, vamos acabar com esse cara, porque esse cara, né, não dá mais problema. Vai dar muito trabalho aqui pra gente. E eles realmente executam o Ted Bundy quando ele recebe ali a pena dele, que é a pena capital. E cara, se você pegar um mapa que a gente colocou há pouco, né, e ver a distância dessa penitenciária para onde ele foi encontrado, a gente está falando de vários e vários e vários quilômetros que esse rapaz percorreu a pé até chegar numa zona de mata, certo? Porque não é tudo, ele não foge já está numa zona de mata, ele foge numa zona urbana e aí sim ele encontra uma zona de mata para se esconder, né? Mas é que a zona urbana deles também é um pouco diferente da nossa, né? É uma zona muito mais aberta, né? Muito mais... A nossa região urbana é diferente, né? Lá é tudo muito mais espaçado, né? E o número de pessoas que você vê nesse entorno, você vê aqui é zero, né? É zero, não tem ninguém. É como se uma penitenciária no meio do nada, né? No meio do nada, né? E assim, e é o que o Fukuoka falou, ele não conhecia essa região tão bem. Não. A experiência de mateiro dele, de viver em fazendas, deve ter ajudado nesse sentido. E até por uma questão, inclusive, de segurança, né, dos próprios policiais penais lá nos Estados Unidos e da própria população, as penitenciárias são bem afastadas. Então, normalmente né? sim. Assim, quando a gente fala de penitenciária para onde ele foi agora de segurança máxima, mais afastada ela ainda é. Ele foi para uma que tem, ela é extremamente tecnológica, não é isso, Léo? Extremamente tecnológica, quando a gente diz em potência tecnológica, é a maior de todas, se chama, vou pegar aqui o nome, SCI Phoenix, é a instituição correcional estadual SCI Phoenix, é a mais cara e tecnológica penitenciária de segurança máxima dos Estados Unidos. Se ele fugir dessa, aí... Né? Aí ele precisa virar personagem da Marvel, né? Mas isso aí com certeza vai gerar todo porque eles são muito organizados, como a Carla falou, eles são muito organizados, claro. E eles investem muito, né? Isso aí provavelmente já tem todas as outras penitenciárias dessa mesma configuração, se é que existe, né? Porque lá o Estado tem muita independência, né? Provavelmente eles já devem estar fazendo todas as lições de casa possíveis para que não... Para saber se a pessoa pode pular já fugir escalando mundo... como Homem-Aranha. Agora, Foucault, eu queria fazer uma pergunta para você, que é o que as pessoas querem saber. Quando a gente pensa no aparato policial que foi colocado aí, explica para as pessoas o que é isso que esses policiais todos estão usando, né? Porque, gente, tem colete à prova de bala, tem capacete... Tem sensores térmicos, tem, enfim, o armamento pesadíssimo, é isso mesmo? Porque assim, parece que ele está numa guerra, né? Mas eles são, eu te falei, o investimento deles, né, é altíssimo, né? Não dá nem para... a gente fica até triste de falar. Porque o Foucault é sniper também, gente, contar aqui para vocês. Ele é um dos melhores, ele é um excelente sniper, né? Você vê, né? Olha, aqui tá todo mundo uniformizado. Se você pegar uma foto e colocar lado a lado da detenção do Lázaro e da detenção do Danilo, você vê que nitidamente a diferença é brutal, né?
Você vê, esses capacetes, todos eles são balísticos, né? Eles têm todo o equipamento muito organizado, todos eles portam um fuzil, apesar que isso não é exclusividade deles. Se você for ao Rio de Janeiro, por exemplo, a maioria dos policiais portam fuzis, até pelo tipo de guerra, né? Guerra declarada, né? Que é travada lá no Rio de Janeiro entre a polícia e os narcotraficantes. Mas você vê, é um negócio descomunal. Infelizmente, eu não posso chegar aqui e tentar falar que não, né? Mas que armas são essas? Eles estão carregando a maioria deles, como arma padrão dos Estados Unidos, é o fuzil derivação do AR-15, né? Que comumente a gente chama aqui de AR-15, que é o fuzil plataforma. Hoje não é mais Colt, porque o projeto, você quando faz um projeto e registra, você tem 30 anos de exclusividade, né? Então a Colt que padronizou esse projeto do OR-15, né? Que cada um agora chama de um jeito, né? E hoje qualquer um pode fabricar. Mas esse daqui é um fuzil mais bem elaborado. Plataforma, então ele tem um red dot, né? Ele não tem aquelas miras mecânicas, né? Esse não tem nem a mecânica que pode ser usada retrátil ou não, né? Ela só tem a red dot, ele tem um grip na frente, o carregador é padrão, americano, né? Silenciador, será que é aquilo? Pode ser silenciador e pode ser algum instrumento de frear o impacto, né? Frear o que a gente chama de freio de boca, né? Ele usa o gás para manter a arma mais centrada. Certo. Os disparos eles não movimentarem muito. Todos eles têm o mesmo padrão de arma, né? Tem o calibre 7.62, que é muito utilizado, e que é menos utilizado, mas toda equipe padrão tem. E aí não tem a ausência do sniper, que não tem nenhuma foto, que é o fuzil que você luneta para poder atingir distâncias maiores. Deixa eu te fazer uma pergunta, Fukuoka. Você já fez alguma operação com apoio de cães farejadores? Normalmente, aqui nós não temos como um padrão na Polícia Civil, por exemplo, um cão policial do Estado. Normalmente são cão policiais dos policiais. Então, tem unidades que tem, mas é uma iniciativa e um investimento todo do policial. Não tem. A PM, sim, tem um canil que é muito bom, né? Tem estrutura própria, treinamento próprio, né? Policiais voltados só para isso. Legal. Lá é uma coisa muito comum. Toda unidade policial tem os K9s, né? A gente percebe ali, né? Eles ajudam muito. Essa história. A Polícia Federal tem para rastrear drogas, tem institucional. Pode ser que eu esteja errado, no estado de São Paulo, a Polícia Civil tenha, eu não conheço, né? Posso estar errado. Você sabe que ontem, vou contar uma novidade aqui para vocês, né? Ontem eu estive lá na Secretaria de Segurança e estava lá com o pessoal da comunicação da Secretaria de Segurança aqui do estado de São Paulo. E você sabe que tem um perito que está treinando um cachorro, né? E eu não sabia disso. O que eles me explicaram é que quanto mais antigo o sangue parece que ele deixa um determinado elemento, que eu não vou saber precisar para vocês aqui qual é. A gente até vai chamar esse treinador, esse perito, e ele treinou um cachorro. Esse cachorro foi para aquela região do Pico do Marim, sabe aquele escoteiro que ficou desaparecido? Marco Aurélio. O Marco Aurélio, exatamente. Ele está lá, inclusive o perito, né, ele falou que assim que ele voltar, né, dessa operação, porque eles esperam encontrar algum rastro, né, para pelo menos encontrar a ossada desse menino, né, porque esse menino desaparece ali, ainda é um crime bastante misterioso, que causa muita comoção, mas ele treinou o cachorro para achar através essa característica do sangue muito antigo, para ele não, porque parece que ele fica com o faro ainda mais apurado. Eu não vou saber explicar para vocês exatamente como isso acontece, porque aí a gente tem que trazer o perito, mas sabe o que eles me contaram? Que ele treina até abelhas, que você pode treinar qualquer coisa, você pode treinar insetos. Né? Então ele está num trabalho aí bastante interessante, que eu acho que a gente espera que isso prospere, porque imagina, o que o Fukuoka está falando, esse cachorro, o Yoda, né, que é o cachorro Yoda, ele foi fundamental para chegar no Danilo. E, inclusive, pelas informações que a gente tem, ele dá uma mordida não muito forte,
ele sabe que Isso ele faz tem... parte do treinamento. Que é para morder, para segurar, para não deixar ele E sair. até para intimidar, né? Exatamente, porque assim, uma mordida de um cachorro, né? E não é, apesar de ser um cachorro novo, são 4 anos que o Yoda tem. Mas eles não atuam muitos anos, não. Então, aí o que acontece? Ele ficou segurando até que os policiais chegassem. Quem encontra o Danilo é o Yoda, não é isso? Exatamente. Ele estava escondido embaixo de uma pilha de madeira, né? O cão é uma ferramenta extremamente eficaz para a polícia em todos os sentidos. Né? Quando a gente fala de animais treinados aqui, a gente não vê pomba levando o celular para dentro de presídio, rato, né? Se for de perito treina abelhas, enfim. Na verdade, né? você tinha, olha, desde a época, né? O pombo correio, né? As cartas, né, elas eram carregadas, quando a gente vai lá para trás, né, você mandava as mensagens pelos pombos, né, eles eram treinados para saber chegar. E é um negócio extremamente preciso. E chegava, né? Super preciso. O trabalho com pombos, com... Então, é um problema nos presídios, não é isso? Porque eles levam, é o que o Léo está falando, quer dizer, o inimigo é a pomba, que está levando coisa para dentro do presídio, que você está lá revistando, né, as pessoas que vão entrar ali, mas você deixa de se preocupar com o que ele falou, um rato. E assim, a gente sabe que essas organizações são super bem aparelhadas, não são? Porque é muito criativo, né? Acho que até a polícia daqui bate de muito no que nós vimos nos Estados Unidos, que eu cheguei a ver pessoalmente lá. Todo esse investimento ele tem um custo, né? O cara fica meio robotizado, né? Ele não faz nada que o manual não diga. Nós aqui já fazemos, que nem o ditado, ainda até pingo em pingo d'água, né? Porque eu acho que a necessidade faz a oportunidade, né? Faz a criatividade. Agora, assim, eu acho que a gente pode dizer que foi uma operação bem sucedida, né? Eles pegaram o criminoso, né? Sem nenhuma violência, né? Porque assim, a gente está muito acostumado a ver a violência policial americana, né? Isso choca muito, acaba que isso, ao invés de, né, trazer a população para perto da polícia, acabar afastando, né? Porque aquilo que a gente viu lá com o Floyd é completamente desnecessário. Eu conheço o Fukuoka aqui há muitos anos e ele também concorda comigo. O melhor lugar para essas pessoas é o sistema prisional, não é? Porque aquilo é um inferno, né? Qualquer lugar do mundo. Que é diferente, né? A polícia de lá é violenta, mas a partir do momento que você disse no começo, ela tem degraus, né? Ela tem estágios. E a população sabe onde está o estágio violento da polícia, né? Só que no dia a dia isso se transforma muito em respeitar os limites. Os caras vão até onde alguns casos se acabam saindo do controle, esses que vão para a mídia, mas esse tipo de comportamento, ele disciplina muito. Infelizmente, mas você é a favor da violência policial? Não é violência policial. Da mesma forma que a polícia age violentamente, a população sabe aonde é o limite que ele pode chegar. Tem uns casos, isso já foi provado, que mostram a violência policial, mas eles só mostram instantaneamente o que aconteceu na hora da violência. E eles usam muito o escalonamento da força, que é uma coisa que está vindo muito aqui, o uso progressivo da força, que é uma coisa que está sendo adaptada no Brasil. Então, por isso que muitos casos lá são inocentados das polícias, falam, a justiça ela é condescendente. Não é. Na justiça americana, a Carla, como morou muitos anos, a gente estuda isso, eu convivo lá com alguns policiais, convivi. Isso é muito claro para eles. Então, quando o cara entra, e sempre fica aquele momento da violência, o que antecede, tanto que muita gente é absolvida, muitos policiais são absolvidos em casos que são tidos, né, como homéricos, né, como violentos, mas na verdade a antecipação ou há um entendimento do uso progressivo até chegar naquele momento. Não, sim, mas o que eu quero dizer é o seguinte, para o policial, quando a gente conversa com todos eles querem esse resultado. Né, entregar o criminoso nas mãos da justiça, para que ele cumpra a pena. Isso é assim, massivamente. É assim, porque você vê, eles chegam até a tirar foto. Conseguimos. Parece um ele tentou escapar, ele tentou fazer todo mundo aqui, né, fazer uma piada, né, com o sistema prisional, com o policiamento americano, mas ele está sendo devolvido, né? De fato, ele vai voltar lá para o sistema carcerário. Às vezes a polícia leva porque sabe que ele vai ficar lá, né? Às vezes aqui, o uso da força, às vezes, ele acaba
até porque a violência do próprio bandido aqui é diferente da de lá, né? Mas muitas vezes a causa mortes aqui acaba acontecendo justamente porque, Entra em confronto. sei lá, o confronto é meio que inevitável, né? Carla, a gente preparou um monte de vídeo aqui. Tá, vamos lá, chama aí os Então vamos vídeos. começar com o vídeo 1, que é o Danilo fugindo da prisão. Não, desculpa, a gente já passou o vídeo 1 Já passou, no bate-papo, vamos passar o vídeo 2, que é o Danilo foragido, por favor. Então aí, ó, a gente tem, olha só, imagens de câmera de segurança captando o movimento e ele se escondendo. A gente percebe, né, Fukuoka, que é uma região de vegetação, mas com características bem estadunidenses, assim, no formato das árvores. Não é tão fechado. Exato. Né? Então, aqui a gente tem, né, um videozinho que é capturado com uma câmera de segurança, temperada. Ele passando. Logo em seguida, a gente tem o vídeo 3, que é o Danilo capturado. Então, vamos lá. Aí a gente tem os policiais muito bem equipados, muito bem armados. Você vê novamente a presença dos fuzis, né? Não, e olha só, todos eles... É exército mesmo, é como se fosse exército, né? É uma força armada, uma força, né? Especial, né? É uma força bem armada, muito bem armada, né? Então a gente tem você vê que não é um policial tático, tá vendo? Exatamente. É um policial do patrulhamento comum, né? Mas você vê que quem toma a frente são os policiais dos grupos táticos, né? Que exatamente. Ele vai virar filme, né, esse rapaz, com certeza. E aí, olha só, né? Ele tá tentando se juntar porque todos eles querem aparecer. Eles querem. Ó, aqui a gente tem uma arma lunetada, certo? Esse primeiro que segura uma arma lunetada, né? Mas não é uma luneta de longo alcance, é uma luneta de menor potência de... Olha aí, virou foto mesmo, né? Virou foto de celebridade. E aqui, inclusive, olha que bacana, se a gente frisar essa imagem, a gente tem do lado esquerdo. A gente consegue voltar um pouquinho? A arma que ele furtou lá na casa. Aí, ó, a gente tem do lado esquerdo um policial preto, um cachorro preto, e do lado direito, aqui não tá muito nítido, mas do lado direito tá o Yoda. Então a gente tem dois cachorros de participação. É diferente a coloração. O Yoda vai aparecer do lado direito agora, ali, ó. Tá vendo que o policial tá segurando ele? Então olha só que bacana, a gente tem realmente o uso do canil, né, desses cães, para auxiliar na busca. Eles usam muito lá. O K9 lá é muito desse fugitivo. E você vê que um é um pastor malinois, que hoje em dia é o cão mais utilizado, o outro não consegue identificar, parece um Rottweiler. Ele está algemado, né? Que é o procedimento padrão dos Estados Unidos. Ele tem que ficar algemado, inclusive para a segurança dele, segurança dos policiais, porque ele é tão, enfim, né, abusado que ele é capaz de querer ainda roubar uma arma de algum policial aí. Agora, ele deve estar algemado com aquele tipo enforca-gato, né? Eles usam muito a algema de plástico, né? Porque senão ele é tão, também, de novo, abusado, eu acho que ele seria capaz de abrir a algema. E, cara, a gente percebe, né, ali eu acho difícil ele tentar. Pelo nível de equipamento dos policiais. Olha, o policial fica parecendo um Juggernaut, né? Ele fica grande, porque ele tá usando colete à prova de bala, roupa específica para caça, todo tipo de equipamento. Vai tirar a camisa dele, vai colocar um... E você vê, né? Eles estão com um carro blindado. Você fala assim, não, eles usam lá porque eles devem ser igual aquele... Eu acho que ele nunca tomou nenhum tiro nem perto um carro desse aí. Olha aí, olha só, vai tirar, eles vão colocar um... que na verdade também é aquela coisa que ele vai chegar toda branca, né? A roupa do detento, né? A roupa do detento, enfim, lá nos Estados Unidos, gente, tem coisas que são incríveis, porque, por exemplo, se é um detento que pode ter, né, um poder de tentar se matar, tem até um outro equipamento, né, que eles vestem, que parece que ele está com, tipo, um colchão, né, que é para ele não conseguir... tentar tirar a vida. Então eles têm vários que eles chamam de gears, né, que são equipamentos, inclusive para o próprio detento. Então, unidade da SWAT, e inclusive esse blindado é do FBI, que auxiliou, né, no meio desses 500 policiais. Porque o FBI ele age muito, é uma das atribuições de fuga de preso. Porque ele queria chegar, a ideia dele era cruzar a fronteira do Canadá, né? Tá distante ali, tá, mas, enfim, ele era tão, acho que, né, estava obstinado a tentar e a conseguir. Olha a quantidade de carros, né, porque todos esses carros são carros, né, mesmo esse na Paisana deve ser carros da polícia, né. Que são elemento de patrulhamento normal. Porque essa área deve ter ficado fechada para os civis, assim. Você viu que uma grande vitória foi porque a polícia pediu para que todos os cidadãos nessa noite não saíssem de casa. Por isso que a térmica conseguiu identificar ele muito facilmente.
Então não tinha trânsito de pessoas para confundir a câmara térmica dos drones e dos helicópteros. Olha só, drones. E a população ficou em casa, ninguém saiu. Obedeceu, foi nesse dia ajudando, colaborando para prender essa pessoa que é perigosa, né? E o Danilo contou com a sorte ainda, porque em um dos dias que estava acontecendo esse cerco com a utilização de drones e helicópteros que utilizavam as câmeras térmicas, choveu. E nesse vendaval, a polícia teve que postergar a continuação dessa patrulha. Mas a gente tem os vídeos também da cobertura da coletiva. Vamos pedir aí para mostrar aí para eles? Vamos, é o vídeo 5, por favor. Ó. They were able to move in very quietly. They had the element of surprise. One of the Customs and Border Control teams, BORTAC, had a dog with them. They released the dog. The dog subdued him, and team members from both of those teams immediately moved in. Everybody started to congregate back by the shed, and here they were already bringing him out. And then we watched him basically walk him up. One camouflage trooper had his gun, his rifle. Our nightmare is finally over and the good guys won. E aí, veja só, né? A gente acabou de ver, como eu falei para vocês, ele com o equipamento, né? Que na verdade é uma roupa, né? Que a polícia retirou a camiseta dele e colocou como se fosse um avental branco, não é isso? É uma roupa de detento, né? E aí você já percebe que ele passa a ser algemado nas mãos e nos pés. É muito comum nos Estados Unidos, e o Fukuoka pode falar isso, quem já viajou lá, às vezes você chega e você fica até um pouco apavorado, você está no aeroporto e você vê uma pessoa que ela está com uma corrente na cintura, as algemas estão nessa altura da cintura e o pé também está algemado, ou seja, ela não consegue correr, né? Então, eu nunca vi isso aqui no Brasil, mas lá nos Estados Unidos, várias vezes que eu entrei e saí, e eu vi isso em aeroporto, né? Então, é algum preso, daí eu fui perguntar que está sendo, na verdade, ele está chegando por via aérea e está sendo conduzido, né? Ele veio de um local para aquele determinado local, ele está saindo desse local para um outro determinado local, e ele precisa estar daquela forma para a segurança protocolo, em alguns estados dos civis, né, das pessoas, porque você tem turistas, pessoas locais que transitam naquele aeroporto, né, gente? Então você imagina que perigo, né? E ele sabe que se ele tentar fazer alguma coisa, ele toma tiro, não tem jeito, lá não tem muita conversa, não. Já começa que lá nos Estados Unidos, se você não obedece uma ordem policial, você já toma um taser, né? Pá, aqui a gente não tem. E tem estados taser. Que o uso letal da força ele é muito tênue, é muito pequena o argumento para você usar esse tipo de imobilização letal, né? O tiro de letal não é muito difícil, não. Não, a gente até vê vários casos nos quais esses rapazes que são mortos pela polícia, eles mesmos induzem o suicídio policial. Isso tem muito lá também. Então eles não largam a arma, eles não largam a faca, eles vão para cima justamente para chamar essa atitude letal da polícia. Né? Tem pessoas que investem com a polícia com munição sem arma. Com arma sem munição. O suicídio policial, isso é muito comum. Loucos, né? Fala, Léo, você queria trazer mais material? Sim, temos material. A gente vai passar o vídeo do Pardal por último, no qual ele explica essa extradição, se pode não acontecer, se deve ou não acontecer. A gente tem a linha do tempo, né? Para a gente contar um pouquinho. Só para a gente fechar aqui, para vocês entenderem, que estamos conversando aqui, para as pessoas, quem chegou depois, entender aí a condenação, fuga e captura. Vai lá, Léo. Vamos lá, no dia 16 de agosto desse ano, né, o Danilo Cavalcante foi condenado à prisão perpétua, sem liberdade condicional, pelo homicídio em primeiro grau de Débora Evangelista Brandão, na Pensilvânia. Certo? Esse crime aconteceu em abril de 2021. No dia 31 de agosto de 2023, pouquíssimo tempo após sua condenação, lembrando que o Danilo já estava preso desde 2021, ele fugiu da prisão e parte da fuga foi registrada por câmeras de segurança do presídio. Nas imagens, é possível ver Cavalcante escalando com as mãos e os pés no espaço estreito entre duas paredes do pátio de exercícios, que foi aquilo que a gente mostrou aqui agora há pouco. No dia 1º de setembro de 2023, o fugitivo brasileiro foi visto pela primeira vez após a fuga. Ele invadiu a casa do americano Ryan Drummond, no município de Pocopson, região um tanto próxima da prisão de onde escapou. Ele levou alimentos como uma maçã, um pêssego, ervilhas, além de uma faca.
e chegou a interagir com o proprietário da casa, acendendo e apagando as luzes da residência. E aí chegamos ao dia 2 de setembro, um dia depois, a promotoria no Facebook, aqui a gente tem um errinho de pronome, tá? É no Facebook, a promotoria informou que por volta de 12h30, Danilo foi localizado por uma câmera de vigilância residencial, a cerca de 2,4 quilômetros da prisão. Quase 2,5 km ali, ele já estava caminhando a pé pós-fuga. No dia 4 de setembro, o Danilo foi visto por uma câmera de segurança de Longwood Gardens, em um jardim botânico a vários quilômetros da penitenciária do condado de Chester. Ele foi visto 2 vezes. Na primeira, ele caminhava para o norte, e na segunda, que ocorreu cerca de 1 hora depois, ele seguia para o sul. O homem carregava uma mochila e um moletom com capuz. 5 de setembro, a gente percebe que, né, dia após dia ele vai sendo monitorado. O tenente-coronel George Bivens informou que Danilo foi visto em Pensbury Township, a alguns quilômetros a sudeste da prisão. Ele também afirmou que o homem teria fugido para a floresta antes que a polícia o capturasse. Aqui a gente tem um dado interessante, né, que alguns dias após a fuga, ele consegue chegar a essa região de mata. Danilo, no dia 6 de setembro, Danilo foi visto por uma câmera de trilha dentro ou ao redor de Longwood Gardens, porém a polícia só soube da informação no dia seguinte. Já no dia 8, 2 novos registros de Danilo dentro do perímetro de área de busca em Longwood Gardens foram relatados pelas autoridades. Aí começa a fechar o cerco, né, Fukuoka? Sim. No dia 9 de setembro, Danilo roubou uma van no bairro de Glamour, que estava com as chaves no contato durante um evento em Jones and Farm. Em seguida, ele foi visto na casa de um conhecido, através da câmera instalada na porta de entrada. Cavalcante estava com a barba feita e, por volta de 10 horas da noite e 7 minutos do mesmo dia, seguiu para a residência de um outro antigo colega de trabalho. Essa imagem rodou bastante na mídia, né? Que ele aparece com capuz e sem barba. No dia 10 de setembro, por volta de 10h40 da manhã, a van roubada por Danilo foi encontrada abandonada em um campo, atrás de um celeiro em East Netmill Township. No dia 12, autoridades da Pensilvânia disseram que o brasileiro chegou a trocar tiros com moradores da região, porém os agentes acreditavam que ele estava sem ferimentos. Essa cronologia é muito bacana. Não, e você vai vendo a escalada dele. Exatamente. Né? E a gente percebe que uma hora pisa em falso, né? O cerco começa a fechar, e no dia 13 de setembro, Danilo Cavalcante foi capturado pela polícia por volta das 8 horas da manhã, no horário local, 9 horas da manhã, aqui o nosso horário, né, horário de Brasília. Ele estava em uma área de floresta, próximo do South Coventry. O homem estava deitado em meio à grama alta e parecia estar dormindo em cima do rifle que ele roubou de um morador da região. Os policiais o encontraram com a ajuda de câmeras que captam sinais de calor e também com a ajuda do cão farejador que nós falamos aqui. Ou seja, nesse meio tempo ele ainda consegue roubar um rifle. Então o potencial de perigo, né, que ele oferece a essas pessoas da região e até os policiais aumenta, né? Gente, assim, ele é um homem perigoso, né? E assim, ele solto, a gente não sabe o que ele poderia fazer, né? E assim, ele não poderia ter escapado no primeiro momento, né? Agora, tudo bem, ele escapou, ele foi recapturado, e o mais importante que a gente não pode perder de vista, esse homem matou 2 pessoas inocentes. Uma por conta de uma briga e a outra por causa de uma insatisfação, porque a mulher não quer ficar com ele. Isso é um absurdo completo, entendeu? Um homem achar que pode fazer isso com uma mulher. E ainda deixa uma mãe, tira a vida dessa mãe, extermina essa mulher do nosso planeta, a verdade é essa, e deixa 2 crianças sem a mãe. Infelizmente é o laço cultural que nós temos, que é difícil nós nos livrarmos, né? Essa visão, por que não dizer machista, né? Extremamente machista, né? E esse sentimento de posse, né? Que existe no Brasil, horrível, né? Infelizmente é uma coisa cultural, né? E ele levou isso para lá, para os Estados Unidos, cometeu crime em solo americano, um crime gravíssimo, sabe? Eu acho que assim, a pena que ele recebeu, para mim, né? As autoridades americanas, a justiça americana está de parabéns, porque ele tirou a vida de uma mulher. O mínimo, que ele passe o resto da vida dele enfiado naquela penitenciária, né? E outros que cometeriam o mesmo crime não vão cometer. Exatamente. Eu acho que assim, é sobre isso que a gente tem que falar. É lógico que hoje aqui a gente trouxe o Fukuoka, que é um policial operacional muito bom para explicar para a gente toda essa ação, né, de recaptura desse homem,
Olha só o que esse brasileiro deu trabalho lá nos Estados Unidos. E muitas pessoas perguntam, né, Léo, a questão se ele vai ser extraditado, não vai ser extraditado. Como eu falei para vocês um pouquinho antes, conversei com o professor Pardal. O professor Pardal falou assim, o advogado dele deve querer que ele seja extraditado, né, porque aqui a gente não tem prisão perpétua. Eu acho que para a sociedade, o melhor local é que ele fique nos Estados Unidos. Mas vamos ver o que o professor Pardal tem a dizer. Vamos lá, o vídeo 6, por favor. Vamos ouvir o professor Pardal. Que é a Convenção Interamericana de Cumprimento de Sentenças no Exterior. E essa convenção, ela traz o artigo 3º, a vedação de que o Estado receptor, que é aquele que vai receber a pessoa, a sentença deve conter uma pena que não contradiz o ordenamento jurídico do Estado receptor. No caso, o Estado receptor é o Brasil, porque ele que receberia o sujeito. Então, se for imposta uma pena de prisão perpétua e o Estado receptor, que é o Brasil, proíbe essa pena no âmbito interno, então não pode haver a extradição, porque essa pena é uma pena que não pode ser executada aqui, porque ela contraria o nosso ordenamento jurídico. E um dos requisitos é que o Estado receptor, é que a pena imposta não seja contrária ao ordenamento do Estado receptor. Mas o artigo 8º dessa convenção, ele traz a possibilidade de o Estado receptor ter a plena jurisdição de revisar a sentença, desde que não aumente a pena, desde que não piore a pena. Então, isso abre uma brecha para que o Brasil defira essa medida, autorize, desde que essa pena seja comutada, alterada para uma pena privativa de liberdade. Mas receber o sujeito sem alterar a pena, certamente não é possível. Só se o Brasil comutar essa pena de prisão perpétua em pena privativa de liberdade, brecha aí que existe no artigo 8º dessa Convenção Interamericana. Mas, a priori, o Brasil indefere esse pedido, uma vez de extradição, uma vez que a pena de prisão perpétua não existe aqui no Brasil. Então, se for para fins de cumprimento de prisão perpétua, essa medida não pode ser executada aqui. Então, gente, e tem pessoas perguntando aqui, ele cometeu um crime no Brasil, ele não cumpriu pena? O que acontece? Ele fugiu, ele é um foragido, é um criminoso que fugiu, se evadiu para os Estados Unidos. Nós não sabíamos onde ele estava, quando eu digo nós, né, a justiça brasileira não sabia que ele estava nos Estados Unidos, ele estava lá de forma ilegal, ele era um brasileiro ilegal nos Estados Unidos, e ele comete um segundo crime nos Estados Unidos. O que acontece, como o Fukuoka muito bem explicou, a gente precisa ter uma celeridade, né, na questão da identificação dos criminosos e dos crimes entre os estados. Uma comunicação entre os estados, porque ele comete o crime em Tocantins e vai para Brasília, e de Brasília ele consegue ir para os Estados Unidos, ele consegue fugir para os Estados Unidos. Né? Ele é audacioso, né? Porque assim, eu acho que ele é muito... Porque assim, quando você pensa num criminoso, né, sei lá, para onde é que ele vai fugir, né? Para um país onde ele vai tentar ter uma vida boa. A gente já viu aqui criminosos perigosos, o Roger Abdulmansih fugiu para o Paraguai, né? Agora, Estados Unidos, você cometeu crimes no Brasil, fugir para os Estados Unidos é uma burrice, porque se te pegarem, se tem uma coisa que americano não gosta de criminoso, não, gente. Assim, a cultura americana não gosta do criminoso, é uma realidade. É muito mais disciplinado. Principalmente do criminoso homicida. Não é bem-vindo. Assim, nós temos nos Estados Unidos, que é uma coisa que a gente não tem, a gente tem uma cultura de programas policiais nos Estados Unidos. Quando a gente fala, né, a gente estava conversando da operação policial lá nos Estados Unidos, operação policial é um de muitos, são muitos e muitos e muitos programas, né, porque a intenção, inclusive, é educar a população em relação aos crimes, como é que eles agem, como é que a população se protege, como é que a população chama a polícia, enfim. Então, já existe uma cultura que a população não gosta desse tipo de criminoso. Ela não vai ficar do lado de um homicida. Não vai ficar. Um homem que mata uma mulher e deixa 2 crianças, isso aí, não. Então, esse cara sai do Brasil e vai para lá. Assim, a gente estava falando que ele tem uma determinada inteligência, porque ele consegue escapar, mas ele nem tão inteligente assim né? Porque ele deveria ter ido para algum outro lugar, não sei, ter se escondido em algum outro país que desse uma facilidade. Tanto que, olha o que acontece.
né? Quando ele matou a brasileira, a Débora, ele é capturado, ele vai a julgamento, né? E lá nos Estados Unidos, rapidamente, tudo vai para júri, né? Quando são para a área civil, vai para o pequeno júri, quando nessa área penal vai para o grande júri, né? Que é composta ali por vários jurados, e ele foi condenado. Aí, dependendo do estado, cada estado tem uma legislação, o estado da Pensilvânia tem a pena de prisão perpétua, e ele recebeu. Como o professor Pardal muito bem explicou, dificilmente vai ter essa comutação, porque nós não temos pena perpétua. Então, como é que vai extraditar ele para o Brasil? Né? Ele tem que cumprir essa pena, porque não interessa que a moça é brasileira, ele cometeu crime em solo americano. E lá nos Estados Unidos tem uma questão que é bem interessante, vou contar para vocês. Você, quando nasce, você não é filho do sangue, você é filho do solo. Então, você pode ter pais, vamos dizer, espanhóis. Se você nasceu nos Estados Unidos, você é americano. Você pode ter pais brasileiros. Se você nasceu nos Estados Unidos, você é americano. Você é filho do solo onde você nasce. Né? É lógico que você vai poder ganhar, né, talvez a nacionalidade pelo sangue, dependendo do país, porque você veio de pais de outra nacionalidade, mas você é do solo. A questão do solo, ela é muito interessante. Ele cometeu crime em solo americano. O americano não quer saber, mas ele é brasileiro, a vítima era brasileira, dane-se. Você não pode cometer isso aqui nos Estados Unidos. Isso é muito claro. É muito claro nas leis americanas, entende? E aí ele vai ficar lá. Eu acho muito difícil. Eu acho que para nós, né, inclusive para a própria família das vítimas, a vítima de Tocantins, a Débora aqui, né, essa mulher, é ótimo que ele fique lá. Ele está numa penitenciária de segurança máxima, ele não vai ter boa vida, principalmente pelo que ele fez, isso só vai piorar a situação dele lá. Eu acredito que ele ainda pega uma solitária lá um bom tempo, vão deixar ele... Lá tem um castigo. Um castiguinho, vai ficar um bom tempo ali, sem poder ter, vamos dizer, se comunicar com outros presos, vai ficar quieto, vai ficar isolado, porque ele é uma pessoa perigosa. Correto, Fucoca? Correto, Léo? Correto. Esse é o caso desse brasileiro, assim, a gente sente muito pela família das vítimas, muito mesmo. Quando eu penso nessa mulher, a gente deixou 2 crianças pequenininhas e ele matou essa mulher na frente dos filhos dela. Exatamente. É aquilo, né, Carla? Foi imposta para ele a prisão perpétua, mas nenhuma pena imposta a esse rapaz vai chegar aos pés da pena que é imposta à família, né? A irmã dessa moça que ela dizia que elas eram coladas, não viviam uma sem a outra, né? A mãe, o pai. Então, assim, a prisão perpétua para ele atrás das grades, mas para essa família em relação ao sentimento, né? E você vê que não tem esse negócio de ficar fazendo recurso atrás de recurso, né? Ele foi preso, foi condenado, e, pelo que eu saiba, e eu acho que a gente tem que analisar, fazer uma analogia aqui nesse bate-papo, que os crimes pequenos nos Estados Unidos, eles são todos apenados. Você dirigir bêbado, alcoolizado, se a polícia pegar em alguns estados, as consequências são fortes. Exatamente. Perante a nossa... Para eles é normal. E crimes pequenos, mesmo que sejam de menor poder ofensivo contra a vítima ou a sociedade, eles têm pena e são cumpridas. Eu acho que essa é a diferença. Tem uma... Eu morei numa época, né, nos Estados Unidos, morei em Nova York, que era a época daquela... quando eles estavam aplicando o broken window lá. O que quer dizer isso, né? Que é a janela quebrada, que você tem que, enfim, restaurar todos os lugares, porque o lugar onde não tem uma luz é um lugar onde você pode cometer um crime. E o mais interessante para mim, e eu conversei, né? Pude conversar ali com vários estudiosos que estavam estudando isso na época. Um grande criminoso, um homicida, um serial killer, um serial estuprador, um chefe de uma grande gangue, ele também comete pequenos crimes, porque na cabeça dele não tem lei. Então ele pula a catraca do metrô, ele rouba a garrafinha de água na delicatessen, e o que acontece? Vários criminosos perigosíssimos foram capturados com pequenos crimes, furtando uma garrafa de água, pulando uma catraca do metrô. Porque o que a polícia fazia?
cara pulou, pega, segura, né? Aí vai verificar. Quando puxava a ficha, não, ele só pulou realmente. Então, tomava lá o pito que tinha que tomar e liberava o cara. Agora, quando eles... Gente, vários presos muito, muito perigosos foram pegos dessa forma. Era a chamada tolerância zero. Não, você não vai cometer crimes aqui. E eu não sei se você vai lembrar, uma vez nós fizemos a segurança do Skull Sensation. Lembro. E fizemos de outros grandes eventos, Lollapalooza, etc. E, na época, todas as pessoas que nós detivemos furtando celulares eram pessoas de 2 países vizinhos nossos, que eu não vou dizer o nome até para não criar uma celeuma. Para não criar também uma discriminação. Isso. E esses países, realmente, pessoas desses países são especialistas em furto. E o Nico, até ele fala Delegado isso no Nico, programa, né? querido. Ele indaga por que vocês vêm roubar no Brasil? Você vem tão longe, investe dinheiro em passagem. Ele fala assim, você tá louco? No nosso país a gente vai preso se a gente furtar. Aqui não, aqui a gente sai. Olha que absurdo. Você vê que isso é uma coisa que ficou bem, né? E o programa mostra isso. ele mostra Eles foram isso, presos. Eles foram presos e cumpriram a pena. Um evento com 80 celulares, no também a gente pegou com 100 e poucos celulares. Que fora os que se evadiram. Gente, assim, hoje você vai num evento desses, né? Esses grandes eventos, The Town, Lollapalooza, Rock in Rio, qualquer um desses. Assim, é um absurdo. O Fukuoka sabe disso melhor do que ninguém. A quantidade de bolsa, carteira e celular roubado. O celular é um negócio... Outro dia, aqui num show no Allianz Parque, gente, olha o absurdo. Olha o que os criminosos fizeram. Eles pegaram um terreno baldio, lembra disso? E falavam, ó, estaciona aqui. E as pessoas, né? Estacionaram o que acontece? Né, não que eles não quisessem pagar o estacionamento do Allianz, até porque era mais ou menos o mesmo preço. É que quando você entra no Allianz, é tipo um prédio garagem, né, de carro, você entra, para você sair dali, você fica uma hora e meia para tirar teu carro. Você imagina um show enorme até você conseguir sair de lá? Aí o que acontece? As pessoas paravam, porque assim, não, tá aqui do lado, vou parar. Só que assim, olha como é que a vítima se coloca também numa situação de vulnerabilidade. Aquilo não era um estacionamento regular, ele acreditava, ele pegava e entregava a chave do seu carro. Eram carros ali que eram verdadeiras fortunas. Foi carros caríssimos, tudo bem, aí o carro tem seguro, mas olha a dor de cabeça. Todos os carros foram roubados, né? Todos os carros. Aí o que acontece? Tem que ligar para a polícia, chamar a polícia. Mas, de novo, a gente precisa parar de se colocar nessa situação também de vulnerabilidade, Sim. né, gente? Nitidamente, aquilo não é um estacionamento. Até se tudo bem, olha, eu vou parar, mas eu vou ficar com a chave do meu carro. Não vou deixar a chave com você, eu não te conheço. Não tem um registro, não tem nada. O cara fala, oi, aí, valeu, hein, deixa aí, quando você voltar aí, tá tudo certo, sumiu com o teu carro, né? Assim, olha a quantidade, olha como é que o criminoso é abusado. E quem sofre, gente, é a população. Quando a gente vai nesses shows, né, a quantidade de gente jovem, Exato. Você tá lá, tá super alegre, e tem que estar alegre mesmo, ela foi no show para se divertir. Né? E aí, de repente, tem o seu celular furtado. Hoje o celular tem a sua vida ali dentro, né? Não é que... É melhor até roubar a carteira mas não rouba o celular, né? Porque a carteira você compra outro, o dinheiro você repõe de alguma forma, os cartões você cancela. Mas o celular você leva todas as suas informações. E tem quadrilhas altamente especializadas, Sim. não tem? Nesse caso, o que chama atenção, cara, é porque é um caso de... Aí eu acho que até o bandido tem que ser um pouco exaltado, porque ele fez uma coisa inusitada, porque em volta de todos do Morumbi, desses estádios, tem moradores que alugam a própria casa. Imóveis que estão vazios, a pessoa aluga ali a casa para fazer um dinheiro de adicionamento. Né? Agora, você vê o negócio um crime muito mais comum em porta de estádio de evento, que são os tal dos flanelinhas. Né? A gente combateu isso insistentemente. Agora saiu uma lei que pode. Ele tira uma carteirinha, ele pode ser flanelinha na rua. Mas aí, de novo, como é que faz? Ele pode ser flanelinha, mas e daí? Entendeu? Você vai... Aí a polícia fica sem ter condições de agir. Olha, eu fiz aqui uma quantidade absurda de programas que envolviam flanelinhas e um monte de crimes, lembra? Eram vários e vários crimes. Então, tem umas coisas que realmente, ao invés de a gente melhorar, a gente piora. Porque é só assistir, né, as primeiras temporadas do Operação Policial,
que é o programa de realidade policial, que vocês vão ver a quantidade de problemas envolvendo flanelinhas. Porque tem gangues ali, eles são super organizados, gente. Entendeu? Para te É uma roubar. violência, né? Não, aí fica assim, né? Violência moral mais do que Exatamente. física, né? Aí não adianta achar que a polícia vai resolver todo o problema, né, gente? Primeiro que não vai, primeiro que não tem efetivo suficiente para isso, eu posso, né, garantir isso para vocês, não tem mesmo. Mesmo a polícia militar, que é, né, muito maior do que a polícia civil, não tem todo esse efetivo, o crime se espalhou, né, e vem, né... E a polícia civil vem diminuindo, né? Mas é isso, eu queria agradecer o Fukuoka, ele veio aqui hoje conversar com a gente sobre esse crime aí, né, na verdade, sobre a recaptura Tem uma desse... perguntinha aqui, viu, Carla? Tem uma pergunta? Acho que tem. Então vamos lá. Então deixa o Del fazer antes de eu agradecer. Vamos lá, uma pergunta muito pertinente da Cleângela Paes Ribeiro. Como ele conseguiu o passaporte para ir para os Estados Unidos? E o visto? Porque para emitir não pode ter antecedentes, e como ele conseguiu isso? Olha, boa pergunta. Eu vou aqui, né, dar um chute, porque nós não temos essa informação, acho que nenhum de nós aqui tem. Já tinha. Ele já tinha. Ou ele já tinha, ou ele entrou com um passaporte falso de uma outra pessoa. Não, mas eu acho que é o mesmo problema que teve para ele não ser preso quando ele embarcou, não estava no sistema ainda. Então acho que ele já tinha. Então, como ele deve ter tirado em Brasília, que tem um consulado lá que faz visto, o Brasília deve ter consultado da mesma forma que ele saiu pela Polícia Federal, quando ele Olha, a gente precisa ter esse sistema todo, né, centralizado. E quando ele foi condenado, ele fugiu. Então, só que ele é natural do Maranhão, então ele já pode ter tirado esse passaporte do Maranhão. Vou contar uma coisa para vocês. Mas mesmo se o Brasília tivesse puxado, não ia estar no sistema. Olha só, hoje, isso vai mudar, mas nós podemos ter um RG por estado. Um RG por estado. Cada um tem um número. Então, se ele tem um do Tocantins, que é onde ele foi pego... esse mesmo sistema está sendo unificado também. Aí o outro no Maranhão, mas está sendo unificado agora, né, Foca? Agora. Porque assim... E não está completo ainda. Eu conheço pessoas que têm 6 RGs. Gente, nossa, 6 RGs é um absurdo. Então, até eu cometi um crime. E todos lícitos, né? Não, é tudo emitido legais, pela né? Secretaria de Segurança Pública daquele estado. É que se você muda, você automaticamente teria que ter um outro documento. Só que você não invalida o que você tinha, né? Então, assim, ele tinha possivelmente um documento do Maranhão, eu estou chutando aqui, tá, gente? Devia ter um do Tocantins. Aí, de repente, ele tirou o passaporte com o documento dele do Maranhão, porque isso, quando você vai tirar o teu passaporte, né, você, se não me engano, eles vão pedir a tua certidão de identidade e junto o teu registro geral. Você pega e você dá o teu dado, que não tem problema nenhum, que tá ali, ó, quietinho. Sim. Até porque nós temos muitos homônimos, né? Tem pessoas que têm o mesmo nome parecido. Sei lá, pode ser que esse Danilo não seja o Danilo que cometeu o crime, não, porque o Danilo que cometeu o crime é o de Tocantins, esse aqui é do Maranhão. Cavalcante com E ou Cavalcante com I. Entendeu? Então tem isso. Ou ele tinha algum documento falso. Entrar nos Estados Unidos com documento falso é fácil? Não é. Tá ficando cada vez mais difícil ainda, né? Porque já tem todo um sistema integrado, de biometria facial, de digitais e de tudo mais, mas a gente está falando aí de 2018, né? Final de 2017. Já não era não, viu, gente? Não era nada fácil entrar em 2018. Era mais fácil que hoje, mas não era. Mas o sistema de biometria lá já estava bastante acelerado, a gente tem que entender por qual aeroporto ele entrou também. Tem os aeroportos que tem mais monitoramento, por exemplo, o aeroporto de Miami é um inferno para quem é brasileiro, né? Porque como chega muito brasileiro lá, então assim, são filas enormes, a checagem é muito maior. Tem alguns aeroportos que são, o aeroporto de Los Angeles também não é fácil, o aeroporto do Texas não é fácil, o aeroporto de Nova York já é um pouquinho melhor. Eu não sei se ele entrou direto no aeroporto da Pensilvânia. Tem vários aeroportos, né, que trazem voos internacionais. Depende muito do profissional que está lá. Você vê, não tem muito critério dos vistos. Eu sou muito organizado, os americanos, mas às vezes você vê pessoas que têm visto, que não tem condição de ter visto, e um cara que tem condição de ter visto, tem tudo e é negado. Eu tenho casos aí recentes. Então, são vários problemas, mas é isso. Vamos agora, então. Tem mais uma? Tem mais uma pergunta. Não. Na verdade, é só um adendo. Muito se fala, né? Legal, ele cometeu o crime em 2017, já está cumprindo prisão perpétua nos Estados Unidos pelo crime lá que aconteceu nos Estados Unidos, mas e o de 2017? Já acontece, simplesmente esquece? Não. Em outubro desse ano, de acordo com o Tribunal de Justiça, vai acontecer a audiência de instrução e julgamento para ele responder
sobre o crime contra o Walter, que foi aquele crime que ele executou o rapaz com 6 tiros. Inclusive, a justiça americana já está em contato com a justiça brasileira para que esse depoimento aconteça via videoconferência e ele acompanhe essa possível condenação, obviamente, contra o crime do Walter. Hoje, graças à tecnologia, né, você pode fazer isso, né? Eu não sei se alguém acompanhou, vou contar só uma coisa bonitinha, porque eu achei tão simpático. Aconteceu um casamento, ia ser todo de forma virtual, a noiva estava no Brasil, mas o noivo estava nos Estados Unidos, e eles iam casar por uma procuração, né? O noivo enviou uma procuração para o irmão, para que ele casasse com a moça. Isso já era possível, eu nem sabia disso. Nossa, também não. Porque estava a trabalho nos Estados Unidos, enfim, não poderia comparecer a data do seu casamento, mas ele chega de surpresa e casa ao vivo e a cores com a moça. Isso aí está rodando nas redes sociais, ela fica muito emocionada, porque viu o noivo, né? Ele vem para o Brasil para poder casar com ela. É isso. Então, a tecnologia também ajuda nesse caso, que ele vai estar lá, né? Ele vai para alguma sala, um reservado, vai ter um link, ele vai, né, acompanhar o julgamento dele. Prometido aí foi a lua de mel. Aí complica, né? Imagina uma lua de mel virtual, né? Cada um tá num aparelho, Melhor você não. tá bem, né? Melhor não. Mas é isso, quero agradecer muito ao nosso amigo aqui, o Fukuoka, nosso policial querido, que está há muitos anos aí na ativa, fez um excelente trabalho aqui pela Polícia de São Paulo, pela sociedade de São Paulo, tem muitas histórias, quem quiser ver mais histórias dele, é só ou assistir os episódios, estão todos aí no Prime Video, que é da Amazon, tem muita coisa aqui no canal também, do Fukuoka, são histórias fantásticas, são as melhores histórias da Operação Policial. Vai ficar aqui as redes sociais também, do Fukuoka, quem quiser entrar em contato com ele, quem quiser entender mais, né? Muitas pessoas perguntam como é que eu entro para a polícia, como é que eu me torno um policial operacional. Tem toda uma Tem uma história. entrevista que você fez com a gente que Tem explica também, bastante que a gente explica como é que faz para que você possa, né, se tornar um policial, quem quiser, né, entrar nessa carreira, né? Vão ficar aqui também as nossas redes sociais, e o nosso e-mail que vocês já conhecem, que é o op@medialand.com.br. Quem tiver dúvidas, quiser mandar sugestões, estamos aí de portas abertas, a nossa produção está sempre aí disposta a estar com vocês. E não deixem agora de acompanhar o portal de notícias, como a gente contou para vocês. Agora estamos cuidando aí também de um portal de notícias somente voltado para o universo policial de investigação. Tudo que diz respeito à investigação vai estar nesse portal, com notícias brasileiras e notícias do mundo todo. Então, a gente vai estar trazendo aí sempre informação fresquinha para vocês. E quinta-feira temos encontro marcado às 14 horas, com mais uma investigação criminal ao vivo. Exatamente. Tem aí um crime que eu já sei que é bárbaro. Qual que é? A gente vai falar do crime da Júlia, né, contra a Júlia, que ela infelizmente foi decapitada, desmembrada e jogada em um lixo no Rio de Janeiro. E a gente vai ter também um segundo bloco, que a gente vai falar da moça que criou um álibi ali, dizendo que o marido dela tinha sido morto, mas quem combinou a morte do marido, né, foi ela mesma. Ela contratou uma pessoa para matar o próprio marido, só que foi uma lambança, porque ela esqueceu as câmeras de segurança da própria casa ligadas. Então, quando a polícia pede o registro das câmeras, vê que ela abriu a porta para o executor entrar e matar o próprio marido. Então, a gente vai fazer esses dois crimes. Gente do céu, olha só que coisa horrível, né? Me lembrou de novo o caso do Tony Flor, lá no Mato Grosso, que a mulher também tramou toda, né, a morte, né, para que pessoas horríveis executassem o marido dela. Tudo por uma questão de ganância, de dinheiro. Gente, é muito triste. Infelizmente é comum. É comum. Mas a gente espera vocês na quinta-feira, e amanhã tem podcast também com a querida do Lady from Stars. Essa moça sabe tudo também de True Crime, ela é apaixonada e vocês vão conhecê-la melhor aqui com a gente. Então, a gente espera vocês até amanhã. Um beijo.